pois não há. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor. Chega no teu trono como cheiro suave até as suas narinas, Pai, porque Tu és digno. Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Pai. Nós só temos que Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Aleluia. Não há nada que impeça o Teu trabalhar, Senhor. Nos ajude, Espírito Santo, nos ajude. Ouça a voz do Espírito Santo. Abra o seu coração. Capricha, vai. Se você crê, aplauda o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor pelo poder da palavra do Senhor, que tem trazido libertação, restauração, que tem aberto os nossos olhos. Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque é a Tua palavra e nós declaramos, Senhor, o poder que ela tem em nós, e nessa noite nós viemos aqui para receber esse poder que vai nos dar a direção, esse poder que vai nos ajudar, esse poder que vai nos fortalecer a nossa fé. Ajuda-nos na nossa fé, Senhor. Nós precisamos que a nossa fé seja fortalecida na verdade da Tua palavra. Quanto mais vai se passando os dias, quanto mais vamos chegando ao fim, Senhor, quanta mentira, quanto engano, quanta coisa errada, quanto levante do inimigo, e como nós precisamos da nossa fé fortalecida na verdade da Tua palavra. Nós não queremos que seja apenas um canto que nós acabamos de cantar, mas uma oração sincera do nosso coração em declarar que o Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia, em todo o tempo da nossa vida. Nós louvamos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, amém? E nós somos gratos ao Senhor, o quanto o Senhor tem nos abençoado, o quanto o Senhor tem nos ajudado, guardado, dado livramento, libertação a cada momento. Olhe para a sua vida, veja o que o Senhor tem feito, como o Senhor tem operado, amém? E nós somos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito. E eu queria convidar você a dar o teu melhor ao altar, como aquela viúva, ela deu tudo que ela tinha, ela colocou no altar do Senhor o melhor dela. Queria convidar você, assim como o Senhor tem dado o melhor dEle para nós, assim como Ele entregou o seu Filho, nós possamos dar o nosso melhor para o Senhor, amém? Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos, nós agradecemos ao Senhor por essa igreja, por esse lugar,
por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em cada vida que trouxe no teu altar aquilo que é teu, que o Senhor venha abençoar, dando sabedoria, graça, direção, prosperando a vida financeira, emocional, espiritual, que eles sejam prósperos, abençoados, protegidos e guardados pelo Senhor, e que o Senhor venha abençoar essa igreja, para que essa igreja seja uma igreja voluntária, que tenha um coração aberto para a tua obra. Em tudo, Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém? Amanhã nós temos tarde da bênção, 2h30, e você está convidado, amém? A passar a tarde aqui conosco, orando, buscando o Senhor, ouvindo a palavra. Sexta nós temos culto de libertação, sábado culto de jovens, domingo de manhã escola bíblica, né? Domingo é o dia do Senhor, a escola bíblica está uma bênção. Não fica na tua casa dormindo não, vem aqui aprender a palavra, amém? Vale a pena. Às 6h nós temos culto e Santa Ceia. Então é o primeiro domingo do mês, então nesse domingo nós temos a Santa Ceia do Senhor. E segunda-feira nós temos primícias, né? Primeira segunda-feira do mês e nós temos culto de primícias. Então nessa semana nós vamos ter culto segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Glória a Deus, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos adorar o Senhor. Aleluia, vamos exaltar a bondade do Senhor. Oh Senhor, só temos a agradecer a Ti, Senhor, pela Tua bondade, Pai. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Canta, igreja. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. Cante, igreja! És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos declarar: Tua bondade nos seguirá, Senhor. Tua bondade nos seguirá, Pai, por onde formos, Pai. Aleluia. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. A bondade me seguirá, Senhor.
És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. Sabe, amados, muitas vezes nós exaltamos muito as nossas dificuldades. Quando surge algum obstáculo na nossa frente, a gente fica perdido, não sabe o que faz. Muitas vezes esquecemos a bondade do Senhor. A bondade do Senhor é maior do que qualquer problema. O amor do Senhor por mim e pela sua vida é maior do que qualquer circunstância, qualquer obstáculo que possa surgir. Não podemos esquecer da bondade do Senhor. Ele foi até o fim. Ele foi até o fim para que hoje pudéssemos estar aqui. Nós não podemos esquecer. É o que mais ouvimos, que mais escutamos. Muitas vezes esquecemos da bondade do Senhor. Eu não sei como é que está o seu coração. Eu não sei como é que está o seu coração, mas a bondade do Senhor vai te alcançar. A bondade do Senhor vai te alcançar. E vai te ajudar naquilo que você precisa, naquilo que você está necessitando. O Senhor sabe, querido. O Senhor sabe, minha irmã. Meu irmão, o Senhor conhece a tua dificuldade, a tua necessidade. A quem vamos pedir senão para o Senhor? A bondade do Senhor, ela não está ligada à circunstância, ela não está à condição. Não quer saber o que você fez, o que você deixou de fazer. Simplesmente o Senhor nos ama e pronto. Temos um respaldo, temos um Senhor, Deus Todo-Poderoso, ao meio e ao seu favor. A quem vamos entregar as nossas aflições e dores? A quem vamos entregar os nossos problemas? Ao Senhor, porque sabemos que Ele pode resolver, que Ele pode resolver. Cante com alegria, com firmeza. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Para acabar mais uma vez, vai, levanta sua mão. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Ti, somente a Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus
está. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Declare mais uma vez: vitorioso. Vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu favor, pela tua misericórdia sobre nós. Bendito seja o teu nome, bendita a tua presença, bendita a tua palavra, bendito o teu Santo Espírito, bendito o mover do teu Espírito em nós. Nós apresentamos diante do Senhor os nossos corações e te pedimos que o Senhor nos ajude com todas as nossas dificuldades, com tudo aquilo que está, Senhor, pairando, enraizado, se movendo, que nada tem a ver com a tua palavra nem com a tua presença. Sê conosco, Senhor, e ajuda-nos. Transforma a nossa vida, transforma o nosso ser, que a tua graça, teu favor e a tua misericórdia sejam sobre nós. Te peço que o Senhor venha ajudar todos aqueles que estão passando os momentos difíceis, enfrentando as tempestades, ó Deus. Que o Senhor se faça presente de uma tal maneira a ser percebido pelo teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 18, versículo de número 21. Mateus 18, 21. Amém? Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer as contas com seus servos. Começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida fosse lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu tive também misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um seus irmãos a sua ofensa. Pode assentar-se. Por favor, algum diácono desliga esse ventilador para mim, esse ar. Bom, vamos lá. Jesus, por diversas parábolas, ensinamentos e coisas assim, ele ensina as lições e toda a engrenagem, os mandamentos, os rudimentos do reino dos céus. E aqui ele estava falando sobre o perdão, né?
A necessidade do perdão, a necessidade de ter um coração limpo, a necessidade de ter essa interação com o reino, esse movimento do reino dentro de nós, e nós termos essa limpeza de alma, essa limpeza de coração. Por quê? Porque para que nós estejamos alinhados com o reino dos céus, nós precisamos receber de bom grado os mandamentos. Aí você me perguntaria, todas as pessoas são iguais com respeito aos favores que recebem? Você acha que todas as pessoas são iguais? Não, não é. Você viu que esse servo, ele foi perdoado 1000. E ao seu conservo, que devia 100, ele foi fustigá-lo, ele foi atormentá-lo. Então, o que a Escritura diz? O que Deus vai fazer? Deus vai pegar as pessoas que receberam muito e que não deram e vai fazer um juízo com elas. E aí eu te pergunto, você consegue imaginar o quanto você já foi perdoado? Não. Você não consegue somar, imaginar. Nós temos uma visão um tanto apequenada sobre os nossos perdão. Por quê? Porque nós não sabemos tudo. Nosso perdão, o perdão que Deus nos deu, é algo assim, imensurável. Por quê? Porque nós nem sabemos, não conseguimos perscrutar a morte do Senhor Jesus Cristo na íntegra, sendo Ele um santo, sendo Ele Deus. Então, nós não temos uma noção exata sobre o que foi pago e o preço que foi pago para nós sermos perdoados. Agora, o perdão é um mandamento, é um dever. O perdão é um dever. E o porquê que o perdão não acontece? Por causa do coração amargurado. O que acontece com esse servo é que ele não tinha um coração livre como o seu Senhor. Livre do quê? Um coração que consegue se colocar no lugar do outro. O senhor dele disse assim, bom, são 1000 talentos, uma quantia relevante. Mas deixa para lá. Moveu-se de íntima compaixão. Ele foi perdoado de 1000. Aí ele olha para o seu conservo e ele não consegue olhar e dizer assim, eu fui perdoado de 1000, é 100, deixa para lá. Olha o que Deus já fez na minha vida. Olha o amor de Deus, olha a misericórdia de Deus. Então, o perdão e a amargura tem muito a ver com uma maturidade, uma consciência que nós temos do que foi feito, do que se faz e do que se fará por nós. Então, o perdão é algo do coração, é algo da alma, é de dentro. E o perdão nasce aonde? Ele nasce do reconhecimento. Ele nasce da maturidade. Pessoas maduras são mais fáceis para perdoar. Pessoas imaturas são mais difíceis para perdoar. Por quê? Porque a maturidade, ela faz você considerar, ela ensina você a analisar. Eu quero que você vá comigo em Hebreus capítulo 5, versículo de número 12. Vamos lá. Qual é a questão mais grave do perdão? Nós vamos falar de 4 questões graves do perdão. Hebreus capítulo 5, versículo de número 12. Hebreus 5, 12. Primeira questão da amargura, ela nasce na meninice, no infantilismo, na imaturidade, e ela é alimentada por conta da imaturidade. Então, pessoas imaturas demoram mais para perdoar, consideram menos a situação alheia, consideram menos, peraí, deixa eu ver, será que isso chegou até mim? Será que isso é verdadeiro? Será que essa pessoa estava bem no dia de hoje? O que estava dentro dela? Peraí, eu nunca falei impensadamente, eu nunca agi de uma maneira indevida. A imaturidade provoca esses desequilíbrios. A Bíblia diz em Hebreus 5, versículo 12, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ou seja, o tempo de conversão, o tempo de alinhamento com a palavra, deve reverberar e frutificar a maturidade. Aí ele diz assim, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, ou seja, a base, o alicerce.
E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Ou seja, a imaturidade era tão agravante que o alimento sólido não era bem-vindo, mas o leite tinha que ser dedicado. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, ou seja, o escritor de Hebreus trata pessoas maduras como perfeitas, tá? Aí ele diz assim, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Então, o que acontece com a amargura? A amargura nasce, uma das causas é a imaturidade. Mas, ao mesmo tempo que ela gera a imaturidade, a amargura, ela alimenta a amargura, não dando noção de discernimento. Então, essa interpretação exata dos fatos. Espera aí. A pessoa errou uma, acertou 10. Discernir o bem e o mal. Espera aí. A pessoa não estava num bom dia. Discernir o bem e o mal. Espera aí, essa amargura vai me prejudicar. Essa amargura vai fazer mal para mim. Então, discernir. Então, qual é a questão grave que existe com respeito à amargura? Ela nasce na meninice, mas ao mesmo tempo ela alimenta, porque os sentidos não são exercitados. A inteligência espiritual, a sabedoria espiritual não é exercitada. Com isso, abre-se uma brecha enorme para Satanás. O que ele vai fazer? Aquilo que a amargura faz. Eu quero que você vá comigo, Hebreus 12, 14. Porque a amargura separa você da graça de Deus. A graça, ela é um movimento espiritual feito dentro de você, em todo o tempo, te dando discernimento, sabedoria, destreza, habilidade. A graça é isso. A graça te ajuda a viver nesse mundo. A graça te ajuda a vencer as estratégias satânicas. Ela te dá habilidade espiritual para você entender e compreender coisas. Por quê? Porque a graça, ela te fortalece de tal maneira, ela te arregimenta de tal maneira, que te dá uma concepção exata das coisas. Quando o apóstolo Paulo diz em Coríntios, mas o espiritual discerne bem tudo, ele estava falando da graça. A graça nos dá um discernimento absoluto sobre as coisas. E o que é a privação da graça? Você perde essa visão, você perde o discernimento, você perde a mobilidade espiritual para sair de circunstâncias. Para sair de situações, e você vai ficar o quê? Você vai começar a ficar amarrado dentro da situação. Então, vamos lá. Se a amargura retira a graça de Deus de você, o que vai acontecer? Você vai ficar amarrado na situação. Amarrado no rancor, amarrado no ressentimento, amarrado na rejeição, amarrado. E isso acontece por quê? Então, você viu sobre a meninice, infantilismo. Como eu posso amadurecer, pastora, espiritualmente? Palavra. Palavra. Mas não é ouvir palavra, é deixar ela entrar, fazer morada e gerar atitude. Você só recebeu uma palavra quando ela se transforma em obras. Entenda isso. Você só recebe uma palavra quando ela se torna obras. Enquanto ela não se tornou obra, ela pode ser abortada, pode ser roubada e pode ser sufocada. Então, você, o que nós sabemos, o que praticamos? O que aproveitamos da palavra? O que virou fruto. Do resto, é só concepção racional. Não existe. Por que Paulo diz assim? Não pense de si mesmo além do que convém. Pense cada um segundo a fé. Ou seja, eu sou a fé que eu tenho. Dá para entender? Você é a fé que você tem. Você não é o que você concebe dentro de você. Você não é o que você imagina. Você é a fé que você tem. Então, quando o escritor diz aqui em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação. Por quê? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu só vou conseguir, diga assim comigo, eu só vou conseguir me santificar quando eu estiver em paz. Essa paz é ausência de tribulação? Não. Essa paz é ausência de dificuldade? Não. O que é essa paz? O que é a paz que te promove a santificação?
é ausência de amargura, é você não ter enrosco com ninguém. Quando você não tem enrosco com nada e ninguém, você tem uma carreira proposta e então você consegue andar e caminhar sobre essa carreira, sobre esse caminho. Deu para você entender? A paz é ausência de amargura. Você está em paz com todos. Você está em paz com Deus. Não existe relevância humana dentro do seu coração, atitudes humanas. Então essa paz vai te conduzir ao processo de santificação. Você vai conseguir ler a Bíblia e entender. Você vai conseguir, porque a paz vai te dar o quê? Ela vai te dar uma ação protetiva, uma blindagem, onde você vai conseguir aprender. Você sabe as dificuldades das crianças de aprenderem o que é? Ausência de paz dentro de casa. Criança perturbada na escola não aprende. Criança cujo lar é perturbado, cujo lar é angustiado, briga, discussão, a criança chega na escola já defasada, ela não consegue aprender. Por quê? Porque a paz, ela te dá acessibilidade ao conhecimento. Ela abre o seu entendimento, ela abre a sua mente. Então, a Bíblia diz assim, olha, no versículo de número 14, segui a paz com todos. Por quê? Porque sem isso você não consegue santificação. Seu coração vai ficar amargurado, a amargura vai te privar da graça de Deus, você vai ficar embaraçado, enroscado com o ser humano, sendo que deveria ser livre para servir a Deus, livre para crescer espiritualmente. O que é santificação? Esse crescimento espiritual, essa proximidade, onde você coloca um objetivo absoluto, um objetivo maior na sua vida. Deus, o que o Senhor gosta, Deus, o que o Senhor quer. Não significa que você não vai errar. Não, todas as pessoas cometem erro. Mas a amargura é um erro escolhido. Você escolhe ficar amargurado, você escolhe ficar ressentido. Por quê? Porque se você dissesse, chega, basta, eu não aceito isso, acabou. Você escolheu, e você tem agentes em Deus, instrumentos em Deus, para livrar você de toda a amargura. Então, o que esse texto diz? Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado, quer dizer, zelo, de que ninguém se prive da graça de Deus. Termina o versículo. Perturbação. Nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E o pior, o que é? Eu disse uma coisa aqui esses dias, eu vou dizer novamente. É interessante que a saúde não passa. A saúde não contagia, mas a doença contagia. A amargura contamina o ambiente. A amargura pega. Olha lá, ó. E vos perturbe e por ela muito se contamina. A amargura contamina. Se você conversar com uma pessoa amargurada, se você conversar com uma pessoa murmuradora, uma pessoa desanimada, isso vai entrar dentro do seu coração. Se você tiver qualquer brecha, se você tiver qualquer sentimento empático, isso vai entrar. Só não entra se você tiver uma blindagem adequada. Se você tiver uma vida espiritual acima da média. Mas se você não tiver, pega, contamina. Você também vai ficar contaminado, você vai ficar amargurado, você vai tomar partido. E nós não tomamos partido. Por que você não toma partido? Vamos lá. Você tomaria partido se você não tivesse um comprador. Se você fosse livre. Você não é livre para tomar partidos. Você tem um senhor. Quem toma partido? É quem não tem um senhor. Você tem um senhor e você não toma partido. O que você faz? Você segue a palavra, você segue a escritura, você obedece, você honra. Então você viu, primeira questão grave é a meninice, falta de conhecimento espiritual. Segunda, privação da graça. Terceiro, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Volte um pouquinho comigo. Filipenses 4, 6. O que a Bíblia diz? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Por que isso tem a ver? Por que a oração tem a ver com a paz? O que é uma necessidade que não é transformada em oração? O que ela vai virar?
O que é uma necessidade não transformada em oração, o que ela vai virar? Amargura. Todas as necessidades que você não consagrou diante de Deus, todas as situações que você tem sofrido, que não transforma-se em oração, vira amargura. Então ele diz assim no versículo: todas as coisas, todas as suas necessidades, não estejais inquietos por coisa alguma, antes da sua alma ficar perturbada, antes dela ficar inquieta, transforme tudo isso em oração, transforme tudo isso em súplica, transforme tudo isso em clamor. A oração, ela limpa a sua alma. Aí ele continua dizendo assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, o que tem a ver o seu pensamento com a paz? Tudo. Por quê? Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz é blindagem. Ela blinda o seu coração. E a única maneira de você ter paz, é com a maturidade. A maturidade faz você ter paz. Você não se envolve exacerbadamente. Você não se envolve com exageros. Você não se envolve com uma intemperança que não é divina. O seu envolvimento, como eu sempre digo para você, é aqui, é o que você pode fazer. O que eu posso fazer? É isso aqui, ó. O seu envolvimento exacerbado com qualquer coisa, diga até mesmo com a obra de Deus. Exemplo disso, vamos lá. Moisés. Quando você se envolve com a obra de Deus, fazendo dela algo sua, você perde a paz, porque ela não é sua. Quando Elias se envolve com a missão dele, mais do que deveria, ele perdeu a paz. A obra é de Deus, o povo é de Deus, o trabalho é de Deus, o dom é de Deus. Quem é você, servo? O servo, quando termina a jornada, ele vai para casa dormir. Ele vai para o seu quarto dormir, e o seu senhor vai fazer contas, preocupado. Você é só servo, eu sou só serva. Então acompanha comigo o raciocínio. Quais são as coisas graves da amargura? Ela acontece, inicia na meninice, descompromisso com a palavra, descompromisso com o conhecimento. Depois ela migra para quê? Para a privação da graça. Ela começa a tirar a mobilidade espiritual, a abertura, a possibilidade, aquela gestação que você tem, aquele ânimo que você tem de crescer, de melhorar. E aí depois ela passa para onde? A ausência da paz. Você perde a paz. E perdendo a paz, o que acontece? Você se priva, você não tem graça. Eu quero que você vá comigo em 2 Coríntios capítulo 2. Volte um pouquinho. O próximo passo das questões graves da graça é você não reconhecer os ardis de Satanás. A ausência de perdão, Satanás faz inúmeras coisas com a ausência de perdão. Eu vou falar aqui sobre as coisas que ele faz com a amargura, usando exemplos bíblicos. Então, onde começa a amargura? Meninice, ausência de conhecimento. Uma alma com uma volúpia emocional exagerada. Depois ela vai para onde? Ela te priva da graça, mobilidade espiritual. Tudo que acontece na sua vida fica uma porção. Tudo que acontece na sua vida fica um ressentimento. Tudo que acontece na sua vida fica uma questão. Isso vai se amontoando, amontoando, amontoando. Quando você vê, você já está exasperado, fatigado com tudo. E depois ela ausência para quê? Ela migra para quê? Para a ausência da paz. Você não consegue ter paz. Não consegue ter equilíbrio. Sem paz você não tem santificação. Sem santificação você não consegue ver Deus em lugar nenhum. Quando o apóstolo Paulo assim, sem santificação ninguém verá Deus. Ele está falando só no futuro ou agora? Você consegue ver Deus no deserto, ver Deus na aflição, ver Deus na perda, ver Deus nas dificuldades? Você não consegue ver Deus, por quê? Porque quem não tem paz não vê Deus. Quem não tem paz não enxerga Deus trabalhando, não enxerga Deus usando coisas para trabalhar. Você sabe por que Deus te fere e me fere com situações?
Porque a única maneira, hoje eu estava estudando Oséias, a única maneira de Deus sarar os nossos olhos, sarar o nosso relacionamento com Ele é por meio das feridas. Ele diz, eu te firo para sarar. As feridas de Deus em nós é para curar a nossa visão, nossa ótica, nosso relacionamento com Ele, para limpar-nos dos ídolos, para transformar a nossa vida espiritual. Então, se eu não tenho paz, eu não vou conseguir entender Deus. Se eu não tiver uma blindagem da paz que guarda o meu coração, qualquer situação o maligno vai usar para quê? Para me fermentar contra Deus. Digo, o grande objetivo de Satanás não é me colocar contra o meu irmão. Termina a frase. Contra Deus. O grande objetivo do diabo é te colocar contra Deus. É a única oportunidade, é a única chance que ele tem. Ele usa o seu relacionamento com o próximo para te colocar contra Deus. Porque quando você sente uma amargura com o próximo, você privou da graça dele. Você está separado da graça dele. Então você, de uma certa forma, está desligado, como nós falamos no domingo, das virtudes que o céu tem para te oferecer. E a Bíblia diz assim, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo de número 10, sobre uma questão da repreensão do apóstolo Paulo, um moço, a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei por amor de vós, o fiz na presença de Cristo. O que ele termina dizendo? Para que não sejamos sobrepujados ou vencidos pelo diabo. A amargura traz êxito para o inferno, porque ele conseguiu macular um lugar que pertence ao Espírito Santo. Quando você está amargurado, você cedeu o lugar ao diabo. Você lê em Efésios capítulo 4, que o apóstolo Paulo fala sobre as brechas de Satanás, ele diz, não deis lugar ao diabo. Aí ele diz assim, porque não ignoramos as suas estratégias, não ignoramos os seus ardis, não ignoramos o seu mecanismo, não podemos ignorar. Eu quero falar agora sobre 5 raízes de amargura e os seus frutos. Então você viu que a amargura nasce na meninice, você viu que ela te priva da graça de Deus, você viu que ela tira a paz do seu coração, que é a blindagem que você precisa para passar por situações e ser santificado. Você sabia que tem crente que passa por tribulação e fica pior do que antes? Porque não tinha paz. A paz é oriunda do conhecimento de Deus. E não tendo paz, não vai para a santificação, vai para a amargura. As tribulações não é para te amargurar. O sofrimento não é para te amargurar, é para te fazer uma pessoa melhor. Mas por falta da paz, ela te torna uma pessoa pior. Aí a Bíblia diz assim, eu quero que você vá comigo em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Eu quero falar da raiz, das raízes da amargura. Eu quero falar sobre a rejeição. Rejeição. Como você vai ser alguém que tenha anticorpos contra a rejeição? Como você vai ser? Porque a rejeição produz amargura, correto? Quem que sabe disso? Todos nós. Como você vai produzir anticorpos contra a rejeição? Você sabe? De que maneira? Sendo rejeitado. É rejeitado 1, 2, 10, 15, até olhar para a rejeição e falar assim, isso aqui não é nada. A única maneira de nós sermos totalmente protegidos, guardados, blindados contra a rejeição, é passarmos por ela e eliminando o quê? A raiva, o ódio. Quando você é rejeitado, você sente raiva. Quando você é rejeitado, você sente ódio. Essa é a palavra exata. A rejeição causa raiva, causa vontade de você puxar o tapete do outro também. A rejeição causa inveja. Quando você sente rejeição, você começa a desenvolver a cobiça, a inveja por outra pessoa. E aí você começa o quê? Você começa a ter raiva, você começa a querer que ela se dê mal, você começa a querer que ela pague pelo que ela fez, contrariando a orientação de Jesus, que disse, anda a segunda milha, vira a face.
Quando Caim oferece sua oferta ao Senhor e ele é rejeitado, nasce um ódio dentro dele, não apenas contra Abel, mas contra Deus. Todo o ódio, toda a raiva que você tem com o ser humano é contra Deus também. Não tem como o seu coração ter um sentimento e esse sentimento não subir para o céu. Ele não age apenas horizontalmente, ele age verticalmente. E a rejeição, todos nós já passamos por isso. Quem de nós não passamos por rejeição, não é mesmo? Gênesis capítulo 4, versículo de número 5. Mas para Caim e para a sua oferta não o atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Rejeição produz raiva, ira, pessoas iradas. Uma das raízes da ira é a rejeição. Não me quer? Tá bom, agora vai ver. Pessoas iradas, pessoas raivosas, pessoas nervosas, irritadas. Você não sabe o mal que é um pai e uma mãe quando rejeita uma criança. Você está mudando totalmente o temperamento daquela criança, o temperamento daquela pessoa adulta. Ela vai ser alguém de estupim curto. Toda rejeição faz com que pessoas se tornem com estupim curto. Pessoas assim, 8 ou 80. Não é 8 ou 80. Tem 9, tem 10, tem 15, tem 20, tem 40. Até chegar no 80, demora. Então a rejeição, o que ela faz do ser humano? Ela cria uma raiva contra o mundo, contra todos, contra qualquer pessoa que venha agredir a sua suposta identidade, que venha agredir o seu sistema acoplado às suas regras. Então, você precisa vencer a rejeição para que você seja uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais mansa. Por exemplo, quando uma pessoa é traída, qual o sentimento mais relevante? Rejeição. E o que essa pessoa vai fazer? Ela vai ter raiva, ter ódio. Ela pode até ser politicamente correta dentro de um tempo, mas quando ela estoura de verdade. Por quê? Por causa da rejeição. Ela sentiu essa rejeição, sentiu esse escanteio. Então, quando ela tem oportunidade, ela quer se promover, ela quer humilhar, ela quer colocar as pessoas, como elas dizem, né, no devido lugar. Então, quando Caim foi rejeitado por Deus, assim ele interpretou como uma rejeição, ele teve ódio do seu irmão, raiva. Então, quando você é uma pessoa irada, quando você é uma pessoa nervosa, uma pessoa irritadiça, cuidado, isso significa que você tem uma rejeição borbulhando, ventilando dentro de você, gerando o quê? Gerando uma amargura. Qual é a raiz? Uma das raízes da rejeição, da amargura, rejeição. E qual é o fruto? Ira, raiva, pessoas nervosas, irritadas. Por quê? Porque um dia sofreram rejeição. Você tem que ser curado da rejeição? Então tem que ser curado. O Senhor Jesus é o único que pode curar você. É o único que pode chegar no seu coração e dizer, você é amado, você é amada. Meu amor por você é suficiente, meu amor te cura. Somente o amor de Deus pode nos curar. Nenhum tipo de amor humano vai substituir ou vai nos fazer retroceder lá naquele episódio para nos curar. Somente o amor do Senhor nos cura. Diga amém. Eu quero falar em Êxodo capítulo 15. Quero falar sobre a segunda raiz de amargura, Êxodo capítulo 15, versículo de número 23 e 24. Segunda raiz de amargura, eu quero falar sobre a necessidade. A necessidade, ela tem que ser assistida. Diga, assistida. Como que você assiste uma necessidade? Você está passando por uma necessidade e você tem que assisti-la. Ou seja, você tem que dar o apoio necessário para ela. Bom, eu já passei por coisa pior. Ponto. Maior é o que está em mim, mas isso não é utopia. Você não fala como uma utopia. Você sabe o que você está falando. Maior é o que está em mim, sempre foi, do que aquele que vem contra mim. O que você está fazendo? Assistindo. Por meio do quê? Por meio da palavra. Nem só de pão viverá o homem. Não, eu vou conseguir. O Senhor me dá graça, o Senhor me dá força. Não, peraí.
Quando você não assiste essa necessidade com a palavra, ela fica descoberta. E ela vai gerar o quê? Ela vai começar a borbulhar pensamentos. É porque eu nunca fui feliz, aí generaliza tudo. Eu nunca fui feliz. Nunca. Comigo é sempre assim, sempre. Por quê? Por quê? Porque você não assistiu à necessidade. A necessidade, ela vem para todos nós. Todos nós passamos por necessidades, sendo emocional, espiritual, financeira, familiar, em todos os âmbitos. Só que ela tem que ser assistida com a palavra. Se ela não for assistida com a palavra, ela vai ficar descoberta. Ficando descoberta, Satanás vai ocupá-la. Para quê? Para que você comece a contender com Deus e gerar situações que vão danificar a sua mente e o seu coração. Êxodo capítulo 15, versículo de número 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas, isso Israel, de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o lugar Mara. E o povo, o que aconteceu? Qual é o fruto da necessidade não assistida? Lê aí. Murmuração. Toda pessoa que murmura não assiste às necessidades. Toda pessoa murmuradora, ela não dá o protocolo exato para as necessidades. Necessidades têm que ser cercada, coberta, enraizada pela palavra. Por quê? Porque se a necessidade cair na sua alma e ela não tiver a ação protetiva da palavra, ela vai se tornar em murmuração, reclamação. Você vai começar a reclamar, você vai começar a murmurar, você vai começar a enxergar as coisas ruins, as coisas negativas. E aí vai acontecer o quê? Um abismo chama outro? E uma coisa ruim vai atrair outra coisa? E essa outra coisa ruim vai atrair outra coisa? Como você quebra o ciclo das coisas ruins? Por meio do bem. Por meio de falando a palavra de Deus, por meio de declarando o poder da palavra, mas não assim, da boca para fora, mas nas suas entranhas, crer naquilo, confiar naquilo, acreditar no poder de Deus, confiar, olhar para a palavra de Deus e dizer, Senhor, isso aqui é verdade, eu já vivi isso, ter memória com respeito ao passado, quantos resgates o Senhor já me deu, quantas assessorias o Senhor já me deu, e eu creio nisso. Eu creio nisso. Agora você inicia um projeto de murmuração e começa. Aí essa murmuração vai fazer o quê? Vai atrair coisas ruins. Você sabia que a murmuração atrai coisas ruins? Porque com a boca nós bendizemos a Deus, diz Tiago. Com a mesma boca nós murmuramos, falamos o mal. A boca, a palavra da sua boca, ela atrai coisas ruins e coisas boas. Por quê? Porque ela é criadora. Isso não significa que se você falar todos os versículos da Bíblia positivos como bênção, isso vai acontecer com você. Não, por quê? Porque tem que sair de dentro para fora. Não é da boca para fora, é de dentro para fora. Murmuração. Terceiro, Ruth capítulo 1. Vá comigo. Terceira raiz. Versículo 13. Parte B. Ela fala que não tem marido e não ia segurar as noras. Ruth 1, parte B. Ela diz, não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Bom, eu sempre digo isso para vocês, vou repetir. Somos responsáveis para tomar atitudes, levantamos a nossa cabeça e dizemos, é isso que nós queremos, e é isso que eu quero, e eu gosto. Mas você está disposto a assumir as consequências derivadas disso? Eu estou, porque eu quero, tá bom. Qual é a terceira causa da angústia? Da amargura, ser irresponsável com as consequências. Você não encontrar o responsável. Deus não é responsável nem culpado. Nós temos escolhas. Nós fazemos muito bem uso do livre-arbítrio.
Fazemos muito bem o uso das nossas escolhas, quando estamos dominados pelo nosso prazer, pela nossa luxúria, pela nossa vontade, pelos nossos sentimentos. Então, quando você não é responsável pela sua escolha, quem que vai ser? Deus. Ela começa a ficar amargurada com Deus, e até chega a dizer, no versículo 20, não me chamais Noemi, chamai-me Mara. Por quê? Leia o versículo. Porque grande amargura eu fui buscar em Moabe. É isso que ela diz? O que ela diz? Deus é culpado das nossas escolhas. E por que Deus tem que pagar a conta? Nós fazemos escolhas. Cometemos erros nas nossas festinhas, nas nossas alegrias, nas nossas empolgações. E aí ficamos ressentidos com Deus. Ficamos tristes com Deus. Amargura, irresponsabilidade, onde não assumimos as leis da consequência. E qual é o fruto disso? Qual é o fruto? Vitimismo. É porque Deus não me ama, é porque eu sou uma pessoa sofredora, é porque eu não tenho mais vontade para nada. Aí você se torna alguém amargo, alguém insatisfeito. Nada está bom. As 10 coisas que Deus faz não tem valor, mas a meia, a 0,25 é totalmente relevante. Você se torna uma pessoa vitimista. Você fica se vitimizando por quê? Porque você não consegue assumir a responsabilidade. Peraí, eu só plantei coisa ruim. Como é que eu quero colher tudo de repente bom? Peraí, deixa eu pensar um pouco. Vou te falar uma coisa. Você sabia que grande porcentagem das coisas boas que você tem não é plantio bom que você fez? Nem eu. O que é? Graça, 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 misericórdia, favor. Grande porcentagem das coisas boas que você tem não é plantio. Não. Então, quando você recebe uma coisa ruim e você plantou, considera. É igual o escritor diz em Eclesiastes. Nos dias bons, tá, mas nos maus considera. Considera o quê? Que nós poucas coisas boas plantamos. Somos plantadores de coisas ruins. Plantamos coisas ruins. E depois, na hora de colher, não queremos colher. Queremos culpar Deus. Começamos a nos vitimizar, achando que o Todo-Poderoso nos amargurou. Quero que você vá comigo em 1 Samuel, capítulo 1. Quero falar sobre rivalidade. O olho acima da cerca. Cobiça. Descontentamento. Você tem tudo o que você gostaria? Quando você sente uma inveja de uma pessoa, isso é amargura. Você sabia que a amargura é inveja? E a inveja é amargura? Você sabia que a amargura produz a inveja? E você sabia que o descontentamento produz a amargura e a amargura produz a inveja? Quando você sente inveja no seu coração, cobiça, dizendo, olha, a grama do meu vizinho é mais verde. Você sabe de onde vem isso? Do descontentamento. Descontentamento é uma forma de amargura. Você fica amargurado porque você não tem. Por que Deus não te deu? Por que Deus não fez? O descontentamento é amargura, é brecha para o diabo. O apóstolo Paulo diz, estejamos com isso contentes o quê? Tendo que comer, onde dormir e o que vestir. Você tem muito mais do que você precisa. Tem ou não tem? Você não tem muito mais do que você precisa? Hã? Ah, mas eu não tenho aquilo. Mas você não tem isso? E você não tem isto? Você pode não ter aquilo, mas você tem isso. Tem ou não tem? O seu descontentamento, o que ele gera? Gera cobiça, inveja. O que acontece com Ana? Ana não tinha filhos. E ela começa a ter uma rivalidade, um descontentamento. E ela começa a ter inveja. E ela começa a ter cobiça. Até o ponto do marido dela olhar para ela dizendo, seu coração está mal. Então a Bíblia diz assim, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O seu apequenamento é o fruto da raiz de amargura proveniente do quê?
da rivalidade. Deus divide as coisas como a parábola dos talentos, conforme a capacidade de cada um de nós. Mas saiba, você tem muito mais do que você é digno e merece, e eu também. Por quê? Porque Deus ama nos dar boas coisas. Jeremias capítulo 30 e 31 diz que Deus ama nos fazer bem. Deus ama. Você não gosta muito de favorecer seus filhos, de vê-los bem, de presenteá-los, de fazer coisas boas a eles? Deus também. Vós que sois maus, sabei das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Deus ama te fazer bem. Ele ama me fazer bem. Ele gosta de me ver feliz. Ele gosta de te ver feliz. Mas parece que alguns de nós somos insaciáveis. Nunca temos gratidão, nunca temos gratidão, nunca temos gratidão. Sempre um descontentamento, sempre olhando para a grama do vizinho porque ela é mais verde. Sempre olhando. Quinto e último, Jonas capítulo 4. Vá comigo. O que acontece? O que acontece com Jonas? Jonas é o seguinte, Jonas era um profeta muito soberbo. Deus tem filho soberbo? Tem filho soberbo ou não? Sim ou não? Tem, claro que tem. Pedro era soberbo. Deus tem filhos soberbos. Soberbão, soberbinho e soberbo. Tem tudo quanto é tamanho, número. E Jonas era um filho de Deus soberbo. Por que a soberba é uma raiz de amargura? Por ela nasce a amargura. Porque na soberba você sempre quer ter razão. Você sempre quer ter proeminência. E nem sempre você consegue. Você sempre quer ser o dono da verdade. Você sempre quer ter o contexto assertivo. E é sempre assim? E aí você fica de que maneira? Amargurado. Amargurado. Por quê? Porque nós não somos donos da verdade, nem donos da razão. Na verdade, nós não somos donos de mais nada, nem da alma. Porque Jesus comprou ela na cruz. Então, nós não somos donos de mais nada. Então, o que acontece com Jonas? Jonas queria que as coisas acontecessem do jeito dele, dentro do script dele, e não aconteceu. Aí ele ficou amargurado. Ficou ressentido. A soberba é uma raiz de amargura. Por quê? Porque toda pessoa soberba vai se ofender facilmente. Toda pessoa soberba vai querer eminência. Você está conversando, ela fala mais alto que você, porque ela acha que o assunto dela tem que estar em proeminência. Você não pode conversar uma coisa com outra pessoa e ela ficar ouvindo e não perguntar sobre o que é. Ela é soberba, ela quer participar, ela quer dar a opinião dela, ela quer falar. Aí o que acontece? Aí as pessoas, é claro, uma hora ou outra se cede. Depois a pessoa não vai dar atenção e ela vai ficar ofendida. Então, a soberba, ela é uma raiz de amargura, porque na vida, você nem sempre tem a proeminência e nem sempre está no auge. É igual, eu fico observando, né? As pessoas quando vão num casamento, elas ficam tão preocupadas com o cabelo, com a roupa, com isso, com aquilo, né? Se você se arruma para você, porque ninguém vai olhar para você, todo mundo vai olhar para a noiva. É ou não é? Ninguém vai olhar para você, todo mundo vai olhar para a noiva, nem para o noivo o povo olha. Você perguntar no casamento, escuta, que cor de terno o noivo estava? Não sei, mas o cabelo da noiva, mas o vestido da noiva, a maquiagem da noiva, todo mundo sabe. É assim, nem sempre você tem proeminência, nem sempre você está em evidência. Então, quando você é soberbo, você precisa dessa predominância. Você precisa da manifestação. Eu estou aqui, pessoal, vocês não vão me vir? Vocês não vão falar comigo? Vocês não vão? Vocês não vão? E qual é o fruto disso tudo? Fruto disso tudo é a revolta. Você fica revoltado porque você não tem aquilo que você pensa que você merecia. Você fica revoltado porque as coisas não caminharam como você gostaria. Toda revolta é oriunda de uma soberba atingida e ferida. A Bíblia diz em Jonas, capítulo 4, versículo 9. Então disse Deus a Jonas, faze bem que assim te ires por causa da boboreira? E ele disse, faço bem que me revolte até a morte. O soberbo nunca vai achar que ele está errado. Sempre ele vai ter um adendo para puxar a sardinha para o lado dele. Você sabe o que é humildade? Humildade não são aquelas pessoas que ficam com aquela postura assim de... Não. O que é humildade? Humildade é você falar, eu errei.
Pessoas que se desculpam, que se desculpam e dizem, não, mas eu fiz isso por aquilo outro. Nunca mudam. Não acredite em pessoa que se desculpa. Mas eu fiz isso por causa daquilo. Não, eu errei. Sou um ser humano, eu errei. Qual o problema de você dizer, eu errei? Eu agi precipitadamente, eu não pensei, não tem problema nenhum. Todos nós somos seres humanos, eu errei, me perdoa. Eu errei, me perdoa, eu errei, me perdoa. Isso, o que vai fazer? Ai, pastora, dói. Dói o quê? É só soberba. É o seu orgulho que fica machucado. Mas o seu espírito fica recriado no Senhor. Ele ganha força, ele ganha autoridade, ele ganha poder. O perdão cura. E o reconhecimento de perdão também. Qual foi a última vez que você olhou para uma pessoa e falou assim, me perdoa, eu errei. Eu errei. Isso é divino. O que é satânico? Me desculpa. Me desculpa. Desculpa. Significa, eu não tive culpa. Ah, como assim? Não teve? Então quem teve? Foi o diabo? Foi o diabo que teve culpa? Jesus disse, quem comigo não ajunta espalha? Foi o diabo? Não. Fizemos porque queremos, porque gostamos, porque na hora eu fui motivado, porque pronto, acabou, me perdoa. Peça perdão para o seu patrão, peça perdão. Chega uma pessoa e fala assim para você, me desculpa. Fala, não vou desculpar você não. Por quê? É porque alguém teve culpa. A Bíblia não... Você conhece a palavra desculpa na Bíblia? Não. Na Bíblia tem a palavra perdão. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Me desculpa. Não desculpo não. Por quê? Porque teve culpa. Então você precisa pedir perdão. Me perdoe. Eu errei. Todos nós erramos. Todos. Enquanto não houver assumindo, ele saiu de Nínive com o coração amargurado. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. A última raiz que nós falamos sobre a amargura é a soberba. Fruto da soberba é a revolta. Existem revoltas que estão trabalhando dentro de alguns de nós, e nós precisamos analisar isso. Você é uma pessoa contente com a vida que Deus te deu? Tem uma canção muito bonita que ela diz assim, eu nunca imaginei viver a vida que eu vivo no Senhor. O Senhor conseguiu superar além das minhas expectativas. É assim que você se sente? É assim que você se sente? Eu nunca imaginei a vida que eu tenho no Senhor. O Senhor me deu muito mais do que eu sonhei, do que eu planejei, do que eu orei. Será que você pode entender isso? A necessidade de um coração grato, a necessidade de um coração na conformidade da Escritura. Você enxergou hoje onde nasce a amargura? Ela nasce na meninice. E aí qual é o crescimento dela? Ela vai crescendo, te privando da graça de Deus. E depois o terceiro passo dela é tirar a sua paz. E o quarto passo é dar abertura para o diabo. E quando se dá abertura para o diabo, começa então a nascer as raízes, crescer os troncos. Como no caso de Caim, que sofre uma rejeição e não tem habilidade para lidar com ela. E fica raivoso. No caso de Israel, que passa por uma necessidade, não assiste essa necessidade, cai em murmuração. No caso de Noemi, que foi irresponsável com respeito às consequências e entra para um vitimismo. No caso de Ana, cobiça, insatisfação, na rivalidade com a sua rival, entra num processo de apequenamento, maldade no coração. No caso de Jonas, onde a sua soberba interfere no seu relacionamento com Deus. Então ele se pega revoltado com a vida. Eu gostaria que você enxergasse hoje a amargura. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nenhum de nós estamos livres da ação dela. Nós temos que combater contra ela em todo o tempo e diariamente. Ora ela está mais grave, ora ela está menos acentuada. Eu queria que você enxergasse sua amargura. Onde você vai encontrar? Na ausência da sua felicidade.
Onde você não é feliz, onde você não tem contentamento, é aí que você vai encontrar. Pai, nós estamos em uma noite onde projetamos a vitória das nossas almas contra todas as ciladas de Satanás. E uma das ciladas de Satanás, um dos ardis de Satanás, é a amargura. Fazer o nosso coração ficar ressentido, como de Jonas, como de Ana, como de Israel, como de Caim, como de Noemi. Deus, nós queremos que o Senhor limpe os nossos corações da força da rejeição, que nós entendamos, Deus, que é impossível não passarmos pela rejeição. É impossível. Mas que nós possamos compreender o quanto o Senhor nos tem amado. Temos visto pessoas com rejeição, fazendo de outros seres humanos os seus ídolos, causando então uma dependência no seu coração, um apego por outras pessoas. Nosso apego tem que ser no Senhor, Deus. Ajuda-nos a passar pelas nossas necessidades, assistidos pela Tua Palavra. Que possamos ministrar a Tua Palavra sobre as nossas necessidades. Que possamos, como Ezequiel, dizendo: vem Espírito dos 4 ventos, vem e levantam esses mortos. Que possamos, ó Deus, buscar o sopro do Teu Espírito sobre as nossas necessidades. Que possamos assumir as responsabilidades dos nossos atos e entender que o Senhor é Deus de oportunidade. O Senhor é aquele que nos dá novas sementes para que plantemos, ó Deus. Ensina-nos, Pai, a não sermos pessoas com rivalidades. Dai-nos contentamento. Existem pessoas, é óbvio, que estão à nossa frente. Sempre vai ter, mas também estamos na frente de outros. Ensina-nos a sermos gratos por tudo que nós temos, pela porção de cada dia. Não permita que exista cobiça em nós, Deus. A cobiça é um mal que prejudica enormemente a nossa alma. Não permita a sombra do domínio da soberba sobre nós, para que não possamos ser pessoas revoltadas. Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos a nos livrar dessa grande estratégia de Satanás, que é a amargura. Eu quero que você se coloque de pé. Feche os seus olhos. Quando Satanás consegue amargurar o coração de um filho, uma filha de Deus, existe a força da depressão, do desânimo. Não se vê brilho em mais nada, não se tem potencialização das virtudes. O coração está maculado, o coração está aprisionado. É como uma lama atolando a sua alma. Uma certa feita o salmista diz assim: Deus, eu me sinto atolado em um lamaçal de lodo e de lama. Eu quero que você diga: Senhor, hoje eu entendi. Porque a falta de ânimo, porque a depressão, porque a angústia, porque vê a vida acinzentada, preta e branca. Porque, Deus, eu entendi a amargura do meu coração, eu entendi a inclinação, a tendência. Me dê simplicidade, me dê humildade. Me dê, Senhor, capacidade de suprir as minhas necessidades com a Tua Palavra, enquanto elas não passam, enquanto elas não são resolvidas pelo céu. Eu não resolvo as minhas necessidades, é o céu quem as resolve. Diz para Deus: Senhor, que eu possa assistir às minhas necessidades com a Tua Palavra, que eu possa ministrar a Tua Palavra, Senhor amado, as minhas necessidades. Eu quero ser um agente do Senhor. Tua palavra diz: quem comigo não ajunta, espalha. Eu quero ter ajuntamento junto com o Senhor, livrando a minha alma da amargura, livrando a minha alma do ressentimento. Deus, ensina-me a esquecer o passado. Dê-me forças para me livrar dos ressentimentos acumulados. Me dê maturidade, Senhor. Me faz conhecer a Tua palavra e ser maduro com respeito à Tua palavra. Senhor, nós te pedimos pela Cristiane, Senhor amado, sua mãe. Pedimos pela Lara,
pela Regina, Senhor, pelo José, pela Gorete, pela Pâmela, pelo Washington. Deus, em nome de Jesus, as pessoas que nos assistem, que o Teu Espírito Santo possa livrá-las da ação de Satanás, possa livrá-las do domínio da amargura, e que o Senhor ministre perdão. Que a ação do Teu Espírito Santo, pelo poder da Tua palavra, ministre perdão sobre este coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos que os nossos corações sejam limpos do passado, limpos de situações, ó Deus, que estão aglomerando dentro de cada um de nós, criando uma resistência à Tua palavra. Deus, queremos ser dilatados pela Tua palavra, queremos a dilatação do Teu Evangelho, queremos, Senhor, correr com pés de corça, Senhor amado, porque, Senhor, nós sabemos que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça acontece sem a Tua predominância, soberania. Então, Senhor, vamos cooperar com o céu, vamos ser agentes terrenos para o nosso bem, Deus, para a nossa vida. Eu quero que você levante sua mão direita para o alto e você diga assim comigo: meu Deus, em nome de Jesus, eu vou recriar, assistir as minhas necessidades com a Sua palavra. Vou assumir responsabilidades sobre os meus erros. Vou enfrentar a rejeição com compreensão, entendimento, como exercício de crescimento. Eu vou abraçar minha alma com contentamento, para que a rivalidade não tenha governo sobre a minha vida. E toda soberba será atacada pela Tua palavra e por um crente que sabe que a soberba me tira da Tua graça. Então, em nome de Jesus, nesta noite, eu recebo o poder da Tua palavra para me livrar de toda raiz e frutificação da amargura, porque o Senhor é um bom Deus. O Senhor tem me dado uma vida muito mais além do que eu esperava. O Senhor tem me abençoado, o Senhor tem me ajudado, me socorrido em todos os momentos da minha vida, e eu declaro que eu confio no Senhor e que a minha vida está atada nos feixes dos Teus ombros, Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Deus te abençoe, vá em paz. Você que quer oração, pode vir aqui à frente, as irmãs estarão orando por você. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu